Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 15 de junho de 2022. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral Semanal. É com muita alegria que mais uma vez, de algum modo, eu posso adentrar as vossas casas para levar a Palavra do Senhor. Sintam-se abraçados por esse servo que vos fala. A Palavra Pastoral Semanal para esta semana nos traz um versículo no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 6, no versículo 40, que nos diz assim: O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Cristo, essas palavras são as palavras de Cristo, amados irmãos. E ele diz essas palavras quando ele caminhava e atrás dele ia uma multidão o seguia, e ele parou num campo, numa parte plana, e ali decidiu levar alguns ensinamentos para aqueles que o seguiam. Dentre os ensinamentos, Cristo traz esse versículo, né? Cristo traz essas palavras, que ele fala de uma relação mestre-discípulo. Mas uma relação mestre-discípulo um tanto inusitada para os padrões terrenais, para os padrões terrenos. Uma relação mestre-discípulo para os padrões terrenos é aquela relação em que o mestre é superior ao seu discípulo. E Cristo traz aqui uma relação um tanto diferente, quando ele diz que ao discípulo é possível atingir a paridade com o seu mestre. Ora, essas palavras são uma exortação, meus amados, para aqueles que o seguiam, que eles não fossem apenas seguidores dos passos de Cristo, na jornada de Cristo. Apenas aqueles que vão atrás de Cristo para onde Cristo for. Essa exortação e esse encorajamento é para que eles, como discípulos, tentassem se portar como o seu mestre, agir como o seu mestre, pensar como o seu mestre, e assim atingir a semelhança ao seu mestre. Mas esses ensinamentos não ficam apenas para aqueles que seguiam a Cristo na época. Esses ensinamentos são válidos até os nossos dias de hoje. Até os nossos dias de hoje, meus amados, Jesus é o nosso mestre. Nós, como discípulos, né, cada um de nós é um discípulo de Cristo e precisamos atingir essa paridade. Precisamos atingir essa semelhança. Jesus Cristo nos encoraja hoje a também seguir os seus passos, seguir o seu modo de pensar, seguir o seu modo de agir, seguir o seu modo de amar ao próximo. O que podemos aprender também desses ensinamentos de Cristo, meus amados, é que nós não somos mais do que o nosso mestre. No sentido de que às vezes se pensa dessa forma: bem, se Cristo sofreu por mim, então eu não preciso sofrer. Cristo já sofreu por mim, então eu tenho que levar uma vida boa e tranquila, porque Cristo já sofreu tudo por mim. Não. Cristo veio para esse mundo, experimentou do sofrimento dele, atendeu à vontade de seu Pai, foi de acordo com a vontade de seu Pai. Cristo é o Filho amado e unigênito de Deus. Mas mesmo no sofrimento, Cristo aceitou a vontade do Pai, sabendo que neste mundo, neste plano em que vivemos, as dificuldades existem, as dores existem, as tribulações existem. E não é porque Cristo já passou por elas que agora nós estamos isentos de sofrer também. Nós também ainda estamos nesse mundo e estamos alheios a ele, alheios às dificuldades, sujeito a problemas, sujeito a dores, a tribulações.
Mas assim como Cristo, assim como o Mestre, nós temos um Pai que pode nos ajudar a vencer essas dificuldades. Meus amados, também podemos aprender de Cristo, aprender do nosso Mestre, a servir-nos mutuamente, servir uns aos outros. O nosso texto também é uma exortação de Cristo para isso, para que nós possamos ser servos uns dos outros, assim como ele foi servo de seus discípulos. Às vezes, acontece que precisamente aquela pessoa a quem nós servimos de todo o coração e fizemos o bem a ela é a pessoa que nos prejudica, é a pessoa que nos entristece. Isso é possível, isso é comum até, mas precisamos estar dispostos a perdoar. Cristo sempre esteve disposto a perdoar. Imediatamente, acredito que cada um de vocês agora foi lá para o episódio de Cristo na cruz dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Precisamos estar dispostos ao perdão. Se o Mestre sempre esteve disposto a perdoar aqueles que o fizeram mal, nós também temos que estar dispostos a isso. Muitas vezes somos nós que agimos mal contra o Mestre, mas ele ainda assim está disposto a nos perdoar. Se o Mestre está disposto a nos perdoar, quem somos nós que não podemos levar o perdão para o outro irmão que de repente nos entristeceu? Levemos esse ensinamento também, meus amados irmãos. Tenhamos essa alegria de saber que nós somos discípulos de Jesus. Ele nos convidou para segui-lo. Ele nos convidou para essa jornada em busca dessa semelhança para com Ele. Para isso precisamos ter uma boa formação. Uma boa formação no sentido de estarmos próximos. O que faz um discípulo aprender ou formar-se o mais parecido possível com o seu mestre é o fato de ele estar mais próximo. É o fato de ele estar mais perto. É o fato de ele estar mais envolvido. É o fato de ele estar mais engajado com o seu mestre. Busquemos, amados irmãos. Fomos convidados para isso. Então busquemos estar sempre próximos do mestre. Olha que promessa maravilhosa. Nós podemos nos tornar como o mestre. Não é maravilhoso, meus amados irmãos, termos um mestre que diz: olha, você pode ser assim como eu. É uma bela promessa. Cristo é o nosso futuro. Nós podemos nos tornar semelhante a Ele. É uma busca. Temos que buscar. Né? Evidentemente nós nunca alcançaremos a sua perfeição na potestade que Ele tem. Mas se nos deixarmos formar bem, se nos deixarmos ser guiados, se nos deixarmos tomar as nossas decisões pelo Espírito Santo que ele deixou quando voltou para o Pai, se nos deixarmos pensar como ele pensou, se nos deixarmos agir como ele agiu, se nos deixarmos, se estivermos dispostos a perdoar como ele sempre esteve disposto a perdoar, chegaremos a essa semelhança, amados irmãos. Receberemos essa maravilhosa promessa que Cristo diz nesse versículo. Mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Como discípulos de Jesus, meus amados, nós aprendemos dele para nos tornar semelhantes a ele. Essa é a nossa busca. Essa é a nossa exortação. Esse é o nosso encorajamento. E não precisamos fazer sozinhos. Temos uma congregação que pode nos ajudar. Temos os irmãos que podem nos ajudar. Temos os pastores que podem nos ajudar. Temos o ministério do apostolado para nos ajudar.
Sigamos juntos então. Que possamos juntos, ajudando uns aos outros, atingir a essa semelhança com o nosso Mestre. Amém. Uma noite abençoada a todos e até qualquer momento. Tchau, tchau.